Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai desvendar um material de aula sobre proteínas. Nossa missão aqui é entender o que são essas moléculas, como elas se organizam de um jeito tão específico e por que, né, elas são tão cruciais para a vida. Exato. Olha, se a gente pensar na célula como uma fábrica, as proteínas são as operárias, as máquinas, né? Elas fazem quase tudo acontecer. E o segredo todo está na estrutura delas, como elas se dobram. É isso que define a função. Legal, então, para começar do começo mesmo, o que é uma proteína, assim, na essência? Bom, são moléculas enormes, macromoléculas. Pensa num colar de contas, sabe? Bem comprido. Cada conta é um aminoácido e elas se ligam uma na outra por ligações peptídicas, formando uma cadeia longa. A sequência dessas contas é que é a chave. Entendi. Então, essa sequência, essa ordem das contas é o que chamam de estrutura primária, certo? Isso, perfeito. É o nível mais básico. Mas claro, um colar só esticado não faz muita coisa, né? Pois é. Aí essa cadeia começa a se enrolar, se dobrar em alguns contos, surgem os padrões repetitivos, tipo umas molinhas, as alfa-hélices, ou umas folhas dobradas, as folhas beta. Isso já é a estrutura secundária. Ela é mantida por umas ligações mais fracas, as ligações de hidrogênio. Ah, ok. Molinhas e folhas. Os primeiros arranjos locais. Mas para a proteína virar, sei lá, uma enzima que acelera uma reação, imagino que precise de mais, né? Uma forma 3D mais completa. Exatamente. Aí que entra a estrutura terciária. É o dobramento final da cadeia inteira com suas hélices e folhas, tudo junto. Pensa numa proteína globular, tipo uma enzima ou a mioglobina que guarda oxigênio no músculo. Ela fica toda compacta, um novelo assim, bem específico. Um novelo. Ou então tem as proteínas fibrosas, como a queratina do cabelo ou o colágeno da pele. Essas são mais esticadas, como cordas, para dar estrutura e resistência. Essa forma tridimensional final, a terciária, é que é a forma funcional da maioria das proteínas. Vários tipos de interações químicas a mantêm assim. Faz sentido, faz muito sentido. A forma define o que ela faz. E, e às vezes elas ainda se juntam, tipo, mais de uma peça. Isso, algumas proteínas precisam de mais de uma cadeia polipeptídica para funcionar. A hemoglobina, que leva oxigênio no sangue, é o exemplo clássico. São 4 cadeias que se encaixam perfeitamente. Esse arranjo das subunidades é a estrutura quaternária. E entendi os níveis: primária, secundária, terciária e, para algumas, quaternária. Bacana. O material também fala de proteínas simples e conjugadas. O que seria isso? Ah, sim. Simples são feitas só de aminoácidos mesmo. Já as conjugadas, elas têm uma parte que não é aminoácido, mas que é essencial para a função. É o chamado grupo prostético. A hemoglobina, de novo, precisa daquele grupo M com ferro para se ligar ao oxigênio. Sem o M, a parte proteica sozinha não adianta. Hum, Aí tem outros exemplos, tipo glicoproteínas que têm açúcares ligados ou lipoproteínas com lipídios, gorduras, né? entendi. Quer dizer, um componente extra para poder fazer o trabalho. Exato. E as funções são... Nossa, impressionante a variedade. Dar estrutura para o corpo, acelerar reações como enzimas, transportar coisas, defender com anticorpos, fazer o músculo contrair, até hormônios como a insulina. Pois é. E cada uma dessas funções depende totalmente daquela estrutura tridimensional única que a proteína adota. É muito específico. Certo. Agora, uma parte que achei bem interessante. E se essa estrutura, essa forma delicada, for perdida? O material chama de desnaturação. O que acontece aí? Ah, desnaturação. É quando a proteína perde essa forma tridimensional organizada. Calor excessivo, pH muito ácido ou muito básico, alguns solventes, tudo isso pode, vamos dizer assim, desmanchar a proteína. Ela desenovela e aí geralmente ela perde a função biológica dela. Tipo, O exemplo mais comum é cozinhar um ovo. A clara é basicamente a albumina, uma proteína. Líquida e transparente, né? Quando você cozinha, o calor desnatura a albumina, ela muda de forma, fica branca e sólida. Perdeu a forma original, perdeu a função original. ah, claro, o ovo cozido. Isso é sempre um caminho sem volta. Depois que desnaturou, já era.
No caso do ovo cozido, sim, é irreversível. Mas, olha que curioso, em algumas situações, se o agente que causou a desnaturação for removido com cuidado, algumas proteínas conseguem sozinhas se redobrar e voltar à forma ativa. É a chamada desnaturação reversível. Uau! Isso mostra o quanto a informação para a forma correta já está ali na sequência primária de aminoácidos. Impressionante, né? Muito. Então, assim, a grande lição desse nosso mergulho parece ser que, no mundo das proteínas, a forma tridimensional é absolutamente tudo. Mexeu na forma, mexeu na função. Precisamente, estrutura é função. Qualquer coisinha que altere essa estrutura, seja uma mutação lá na sequência primária ou uma condição ambiental ruim, pode comprometer o que a proteína faz. Fica aí uma reflexão, então. Se coisas relativamente simples como temperatura e acidez podem bagunçar tanto essas estruturas vitais, como que esse conhecimento não afeta, sei lá, desde o jeito que a gente cozinha os alimentos para manter o valor nutricional, até o desenvolvimento de remédios que precisam interagir com uma proteína-alvo de forma super precisa sem estragar tudo. É algo para se pensar, né?